Galera, bom dia. Chegamos à metade do mês de abril. Meu Deus, passando muito rápido, né? Vamos lá então para as nossas atividades de hoje. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o valor energético dos alimentos, tá? Da nossa alimentação, na verdade, não é nem dos alimentos, da nossa alimentação no geral. O título do nosso texto que a gente vai ler é Cuidar da Alimentação. Então tem tudo a ver sobre esse valor energético do que a gente come durante o dia, né? Tem tudo a ver com isso. Para começar, nós vamos estar trabalhando as atividades e os textos das páginas 102 e 103 do livro de Ciências, e depois mais duas atividades complementares que estão na folha que vocês devem ter pego ou impresso, tá? Bom, o que nós devemos saber? Para que uma alimentação seja completa e saudável, ela precisa conter alimentos variados, tá? Isso a gente já falou um pouco, né, anteriormente. E por que a gente precisa ter uma alimentação com alimentos variados? Para que a gente possa estar nutrido, né, com todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Nós vimos que tem alimentos que servem para nos dar energia, nós temos tipos de alimentos que servem para regular o nosso organismo, nós temos alimentos que servem para construir os componentes do nosso organismo, para manter. Então, se a gente não come determinados alimentos de cada um desses grupos, a gente vai estar deficiente desses nutrientes no nosso organismo, tá? E, claro, a gente precisa comer nas quantidades adequadas, né? O que acontece muitas vezes, a gente come determinados alimentos numa quantidade muito grande e que a gente não precisa, e os que a gente necessita mesmo a gente come menos, né? Isso é fato, tá? Uma das coisas que eu gostaria que vocês observassem é essa abreviação aqui, ó. A gente ouve muito falar sobre calorias, né? Na verdade, a gente não deveria chamar de calorias, na verdade são quilocalorias, tá? O que importa mesmo pra gente. E aí nós vamos ver uma tabelinha, nós vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de calorias. Na verdade, a gente não tem uma quantidade de calorias específica para cada pessoa, tá? Desculpa, nós não temos uma quantidade de calorias geral, né, para todo mundo. A quantidade de calorias que cada um precisa é muito específica. Então, eu, Ana Paula, posso precisar de uma quantidade de calorias e alguém da mesma idade que eu, que tem o mesmo peso que eu, pode precisar de uma quantidade de calorias diferente. Por quê? Porque não é só idade e peso. Como a gente pode observar aqui, ó, no terceiro parágrafo, a quantidade de calorias que cada pessoa precisa diariamente precisa ser analisado o que para saber? O sexo, se é feminino ou masculino, porque o organismo da mulher e do homem funciona diferente, tem estruturas diferentes. A idade da pessoa, a altura da pessoa, a atividade física da pessoa e o peso. Então, lógico que uma pessoa que tem a minha idade, que tem o meu peso, se for um atleta, por exemplo, a quantidade de calorias que ele precisa ingerir é diferente da minha, porque eu não sou atleta. Eu mal pratico atividade física hoje em dia, tá? Então, assim, tento praticar sim, mas o gasto de energia de uma pessoa, de um atleta, por exemplo, vamos pôr uma mulher, né, para comparar comigo, de uma pessoa que pratica corrida,
de uma ciclista, de uma pessoa que é judoca, de uma pessoa que, enfim, que tem uma atividade física que demanda muita energia, a quantidade de calorias que ela tem que ingerir é diferente da minha, mesmo sendo da mesma idade e tendo às vezes o mesmo peso que eu, tá? Então, as calorias elas precisam ser calculadas de maneira independente, depende da pessoa. Aí vocês vão ter uma atividade aqui para fazer, vocês vão observar essa tabelinha. Nós temos a Paula, ela tem 10 anos, ela não pratica atividade física e o gasto energético dela é de 2.000 calorias por dia. A Ângela tem a mesma idade da Paula, ela joga futebol, a Paula não pratica atividade e o gasto energético dela é de 2.210 calorias por dia. Tá vendo? Ó, elas têm a mesma idade, mas uma não pratica atividade e a outra é jogadora de futebol. Então, tá vendo que o consumo de energia delas é diferente? Então, vocês vão analisar essa tabelinha e responder essas duas questões em relação ao que vocês analisaram nessa tabela, tá? Aí, tem outros hábitos, nós temos outros hábitos que nós precisamos cultivar para cuidar da nossa alimentação, tá? Quais são? São medidas bem simples, mas que ajudam muito na nossa alimentação e para a gente poder aproveitar ao máximo os alimentos, tá? Então, para começar, a gente deve dar prioridade a alimentos in natura, naturais, tá? Lembram dos conservantes, dos alimentos processados, ultraprocessados que a gente já trabalhou? Os enlatados, os ensacados, né? Que a gente gosta muito. Então, assim, a gente precisa dar mais atenção e consumir mais produtos o mais naturais possíveis ou minimamente processados, tá? Outra coisa que a gente precisa observar é a higiene do local e dos produtos que a gente está comendo, tá? A armazenagem desses produtos ser adequada, né? Se é a cozinha da minha casa, a gente precisa manter a cozinha o mais limpa possível para evitar que pequenos insetos, né, possam estar sobre os alimentos, né? Cobrir os alimentos quando precisam ficar em cima de uma bancada, alguma coisa, de uma mesa. Outra coisa, óleos, gordura de origem animal, sal e açúcar precisam ser consumidos em pequena quantidade, não em grande quantidade como a gente costuma consumir, tá? As frituras, as bolachas, os doces, né, ou alimentos muito salgados a gente precisa diminuir. Outra coisa é procurar, na hora de se alimentar, assim, ter prazer em se alimentar num ambiente apropriado, mais tranquilo, né? Não, sem televisão ligada. Se a gente está assistindo alguma coisa na televisão e você está comendo, você nem percebe o que você está comendo, tá? Não percebe. Não percebe. Por quê? Porque a sua atenção está em outra coisa. Então, é muito importante que a gente tenha assim, um ambiente tranquilo, né? O uso também do celular. Na hora de se alimentar, evita, né? Deixa ele de lado, deixa ele em outro cômodo da casa, para que você possa ter uma alimentação mais tranquila. Evitar os alimentos ultraprocessados, que a gente já falou, né? Os refrigerantes, os biscoitos sacados, né? São gostosos, pode comer, pode, mas, né, tudo em excesso faz mal. Fazer sempre as refeições nos horários semelhantes, né? E isso geralmente a gente tem um horário mais ou menos para tomar o café da manhã, um horário para almoçar, um horário para o seu lanche, porque o nosso organismo ele precisa também dessa rotina. E beber muita água, tá? A água é essencial para o nosso organismo funcionar muito bem e para a gente se manter hidratado e saudável, tá?
Bom, aqui não tem como a gente fazer essa pesquisa com colegas, tá? Porque a gente não está na escola. Então, vocês vão estar fazendo com as pessoas da sua casa, tá? Você mais as pessoas da sua casa. Vocês vão perguntar para as pessoas da sua casa, qual dessas frutas elas preferem, tá? Se forem poucas pessoas na sua casa, você faz uma pesquisa online, né? Pelo seu WhatsApp. Só mora eu e minha mãe. Beleza, mas você tem o número do WhatsApp da sua avó, do seu tio, da sua tia, do seu pai, do seu primo, né? Então escolham pelo menos 10 pessoas, né? Um colega seu que você tem, coloca lá, pesquisa da escola, qual a fruta preferida? E coloca a listinha e faça essa pesquisa, tá? Para vocês depois poderem responder essas duas atividades aí, ok? Depois das atividades do livro, vocês vão fazer essas duas atividades que receberam, né, na folha, tá? Ou imprimiram. Também tudo sobre alimentação, alimentos de origem animal, né, que vem dos animais, e alimentos de origem vegetal. E deste outro lado, vocês vão ler esse textinho que fala também da alimentação saudável e vão estar respondendo essas atividades aqui, certo? Lembrete de hoje, tá? Essa é a última aula da nossa semana. Na próxima segunda-feira, dia 19, nós temos uma avaliação multidisciplinar, avaliação com todas as questões de todas as disciplinas, tá? Então, vocês já devem ter pego na escola, né? Que o dia para pegar a terça-feira é dia 13. E aí, também vou estar enviando no arquivo para quem imprime em casa. E eu vou estar mandando as orientações de como responder, enfim, dando algumas orientações sobre a avaliação na segunda-feira, certo? Um ótimo final de semana a todos. Vamos colocar em dia nossas atividades. Eu vou estar fazendo uma lista para cada aluno que está em débito, né, com as atividades, para que vocês possam estar fazendo para recuperar isso agora no primeiro bimestre. Ainda tem tempo, nosso primeiro bimestre se encerra dia 30 de abril. E vamos colocar em dia. Alguns alunos estão fazendo, mas não estão me enviando. Eu sei que são alunos que estão fazendo, mas esquecem de me enviar. Eu envio só uma atividade do dia. Vocês já sabem que eu olho, corrijo, devolvo tudo. Às vezes eu não consigo corrigir na semana, às vezes acumula porque tem muitas atividades, tem as atividades da coordenação também, mas façam e me enviem que eu estou anotando tudo, certo? Um ótimo final de semana então para vocês e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau. Amanhã, aula da professora Luciane. Não esqueça.